o cenário entre Israel e Irã e os Estados Unidos está, assim, bem quente. Isso com base em reportagens da CNN de 18 de junho de 2025. O presidente Trump, ele está mostrando impaciência, o Irã não recua e já se fala abertamente sobre uma ação militar americana. Vamos analisar os pontos críticos dessa escalada, né? Com mais nas informações que a gente tem. Exato. Temos declarações fortes, movimentações militares e, bom, uma tensão que só cresce. Começando pelo ZEUA, o presidente Trump foi bem direto, né? Diz que a paciência dele com o Irã... Já se esgotou. Ele considera opções militares, até ataques a instalações nucleares, mas mantém aquela ambiguidade, sabe? Posso fazer, posso não fazer. Sim, essa ambiguidade estratégica. Isso. Mencionou um ultimato final ao Irã, só que sem especificar os termos, o que, claro, pode ser tática de pressão. E também está apoiando publicamente o premier israelense Netanyahu, diz que fala com ele todo dia. Todo dia, é. E um terceiro porta-aviões americano está indo para a região. Exato. E olha, essa postura, ela coexiste com uma divisão bem notável dentro dos próprios Estados Unidos, né? Ah, sim. Republicanos como o senador Lindsey Graham, por exemplo, defendem o uso da força se a diplomacia falhar. Ele até cita conversas que diz ter tido com Trump sobre impedir o Irã nuclear. Mas outros, tipo o deputado Tim Burchett, já acendem um alerta contra outra guerra sem fim, pedem mais cautela. E como essa divisão interna pode, assim, na prática, influenciar a decisão final do Trump? Porque ele reconhece a divisão, mas insiste que o Irã não pode ter uma arma nuclear. Olha, é um fator de pressão importante, sem dúvida. Embora o presidente tenha autoridade, né? A volta de um consenso pode complicar o apoio político, logístico, por uma ação mais longa. Mas, por enquanto, a retórica do Trump continua bem firme. É. E do lado iraniano, a resposta também é dura. O líder supremo, o Ayatollah Ali Khamenei, afirmou que o Irã não vai se render. Bem direto. E alertou para danos irreparáveis se houver intervenção americana. Ele criticou Israel pelos ataques que ocorreram bem enquanto rolavam negociações indiretas com os Estados Unidos. O timing foi péssimo para eles. A missão iraniana na ONU chamou as ameaças do Trump de covardes, né? E disse que não negociam sobre coação. A resposta do Trump para o Khamenei foi só um boa sorte. Bem seco. Pois é. E essa troca de farpas tem reflexos bem concretos e preocupantes no terreno. O Irã está sofrendo um blackout quase total de internet, segundo a NetBlocks. Nossa! Que é uma organização que monitora isso. A mídia estatal iraniana noticiou um ataque israelense perto de uma instalação do Crescente Vermelho, lá em Teherã. Do outro lado, as forças de defesa de Israel confirmam ataques aéreos contra alvos militares na capital iraniana. E já tem confirmação visual? Sim, imagens de satélite já mostram danos significativos em locais como a base de mísseis de Tabriz e o aeroporto de Mashhad. E os relatos de moradores de Teherã pintam um quadro bem sombrio, falam em pesadelo. Que tenso. E no meio disso tudo, Israel parece estar sinalizando confiança, né? O ministro da Defesa israelense chegou a falar em mensagem de vitória quando aliviou restrições internas lá no país. Isso pode sugerir que os ataques recentes realmente diminuíram a capacidade de resposta do Irã. O Institute for the Study of War parece apontar para isso. É uma possibilidade, sim. Mas a base para uma decisão americana de intervir é complexa. Especialmente por causa das informações de inteligência que parecem conflitantes. Como assim? A inteligência dos Estados Unidos estima que o Irã ainda estaria há anos, talvez, de ter uma arma nuclear funcional operacional. Anos? É. Já Israel sugere um prazo bem mais curto. E essa discrepância é crucial, né? E por que essas avaliações de inteligência costumam divergir tanto em situações assim? Frequentemente é por diferenças nos métodos de coleta, sabe? Focos de análise distintos, ou até interpretações que podem ser influenciadas por objetivos políticos de cada lado. E no caso de uma intervenção, como alerta a analista Eli Geranmei, que é especialista nisso, poderia abrir uma verdadeira caixa de Pandora. Uma caixa de Pandora? Exato. Ataques talvez até com aquelas bombas bunker buster, sabe? Para atingir alvos subterrâneos como Fordo. Que é super protegido, né? Exatamente. Esses ataques podem não ser conclusivos. E o pior, poderiam levar o Irã a acelerar ainda mais o programa nuclear como retaliação. Aí, isso consumiria politicamente a administração Trump.
Entendi. Então, o resumo da ópera é um cenário extremamente volátil. Trump está pensando uma ação militar direta, mas enfrenta divisões em casa. Uhum. O Irã se mostra irredutível, apesar dos ataques e das ameaças, e as movimentações militares só aumentam a temperatura na região. Exatamente. O dilema fundamental continua o mesmo. Insistir numa saída diplomática, por mais difícil que pareça, ou arriscar uma guerra de escolha. Uma guerra baseada em informações que não batem e com consequências que, sinceramente, ninguém pode prever totalmente. Fica então a reflexão, além das avaliações militares, dos relatórios de inteligência, que a gente vê que são discordantes, que outros fatores, talvez não tão explícitos assim, poderiam pesar decisivamente na balança por uma intervenção militar dos Estados Unidos nesse tabuleiro tão complicado. É algo para a gente continuar acompanhando bem de perto, sem dúvida.